Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Vamos começar aqui uma live como assunto do momento. Isso mesmo. Estou aqui no meu Facebook e também entrando agora em direto aqui no Instagram. É um assunto da moda. Eu resolvi gravar esse vídeo porque todos os canais que nós entramos nas mídias sociais hoje, vários relacionados com a igreja, com o evangelho, várias pessoas estão surpreendidas, surpresas, não tem muitas informações, há informações que são diretamente lá do campus da universidade, mas o meu objetivo aqui não é falar sobre o campus da universidade. O meu objetivo aqui não é dizer para você se é um avivamento ou se não é um avivamento. Mas eu queria trazer uma reflexão que veio ao meu coração agora à tarde. Se você que gosta, eu gosto muito, eu amo a história de avivamentos. Aí na internet, no YouTube, tem ótimos vídeos, ótimos materiais, contando a história de grandes avivalistas, e alguns deles têm aí até imagens de curas, de milagres, ok? Então, esse é um tema que eu sempre gostei. Eu venho de uma igreja pentecostal, eu venho de uma denominação que acreditava e acredita até hoje nas operações de milagres, de curas, de sinais, do falar em línguas. Eu acredito muito nisso. Não critico quem não acredita, porque isso tem a ver muito com o tipo de ensinamento e também tem a ver com o tipo de experiência que a pessoa passou pela vida, ok? E nós não podemos subestimar as experiências. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, nos dá uma dica para perceber as coisas. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então imagine que esse avivamento que está acontecendo lá no campus da universidade, nos Estados Unidos, eu já, logo de início, já quero dizer, é muito prematuro, é muito cedo para ficar falando, criticando sobre o que está acontecendo ali. Eu queria ter uma visão que aquilo ainda é uma árvore e ela está começando a dar frutos e nós vamos ver depois que tipo de fruto terá ali. Mas o importante é que isso vem movendo, vem trazendo uma consciência nova sobre a igreja na face da terra. Eu acredito que as imagens ali, há aí na internet um canal ou alguns canais que estão disponibilizando o culto ali direto, né? Que estão mostrando ali o culto. Esse evento começou no dia 8, então são praticamente hoje 10 dias, né? Uma coisa eu te garanto, ninguém consegue segurar ninguém num lugar por tanto tempo se não tiver algo especial ali. E muitas pessoas que estão ali, elas estão indo de longe. Eu creio que já há pessoas de outras cidades, outros estados, algo que começou com uma reunião de oração. Então, um ponto aí positivo é qual? Que geralmente muitos avivamentos começam com grupos pequenos. Se você estudar a história, começa dentro de um quarto, começa numa universidade com alguns alunos a orarem, começa em uma igreja, começa em uma casa. Então, nenhum avivamento ele se manifesta, ele começa de uma forma grande, ele vai gradualmente ali crescendo. E a experiência que eu tenho na minha vida, vou narrar aqui hoje um pouco sobre a minha experiência, né? Porque eu tenho 45 anos de evangelho, 45 anos de evangelho, e nesses 45 anos
eu já vi e já experimentei muitas coisas, muitas coisas. Eu já vi mover de Deus e já vi mover dos homens, isso mesmo. Os homens podem criar um mover? Podem, mas dura pouco tempo. Lembra lá quando Jesus estava sendo perseguido, né? E eles reuniram ali para matar Jesus, para armar um plano, uma tragédia, para pegar Jesus ali, né? O que eles disseram? Olha, deixa ele, porque se for de Deus, vai prosseguir. Se não for, vai morrer. Então, nós não podemos ficarmos aí julgando ou subjulgando. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu li hoje no meu Facebook, eu recebi uma mensagem que me foi enviada. E essa mensagem a pessoa estava criticando o avivamento. Ela estava falando mal do avivamento, falando que chegou a falar até que era uma irresponsabilidade dos alunos, que os alunos estavam perdendo aulas, e a pessoa estava criticando, né? Esse é o post que eu recebi. Mas deve estar cheio de posts por aí, de vídeos na internet, falando mal do avivamento. Mas daqui a pouco, continua aí, que eu quero trazer duas reflexões bíblicas, que é o ponto que eu quero despertá-lo. Qual é o ponto que eu quero despertá-lo? Eu quero despertá-lo que todo avivamento é muito bom, mas é cheio de problemas. Traz muita confusão, traz muitos problemas, adoece as pessoas, desgasta fisicamente as pessoas. E se você observar que biblicamente os próprios discípulos, os próprios homens de Deus, eles não tiveram a vida fácil. E muitas vezes nós pensamos que o avivamento é algo que vai resolver todos os problemas. Não. O avivamento não resolve todos os problemas. Ele cria mais problemas. Ele cria muitos problemas, muitas dificuldades o avivamento cria. Só que ele gera uma coisa que humanamente nenhum homem consegue gerar. Todo avivamento é gerado pelo Espírito Santo, né? E o avivamento, ele gera uma metanoia, ele gera um arrependimento na pessoa. E você sabe quando uma pessoa está genuinamente arrependida, sabe ou não sabe? Nós não conseguimos enganar, mas quando nós estamos genuinamente arrependidos, nós sabemos, ou quando a gente vê uma situação de arrependimento. Eu passei no Brasil nos anos 98 a 2000, nós tivemos ali um período no Brasil que foi os encontros com Deus, ainda existe bastante, né? Que veio lá do G12, houve ali um mover muito grande no Brasil. A nossa igreja lá, a Igreja Unida, pastor Alcides Cordeiro, a Igreja Unida, no bairro São Geraldo, nós entramos naquela visão, naquela época, e eu devo ter feito, eu e a minha esposa, nós fizemos aproximadamente aí mais de 20 ou 30 encontros com Deus. Eu fiz encontros com Deus em Belo Horizonte, em São Paulo, em Miami, em New Jersey, aqui nos Açores, para os irmãos terem noção, nesse período de anos aí. Então eu vi ali muitas coisas. Eu vi coisas ali que só Deus poderia fazer. E vi muitas pessoas pós-encontro, depois do encontro, depois do mover, depois daquele mover ali, naqueles 3 dias, que era sexta, sábado e domingo, a gente via realmente uma mudança muito genuína em muitas vidas, e até hoje eu me recordo do meu encontro com Deus. Então, o meu objetivo aqui não é julgar se aquilo é de Deus ou não. Eu só quero trazer esta palavra, essa reflexão aqui na minha experiência, ok? E dizer para você que eu já passei por várias situações dessas, várias situações. E o que aconteceu, está acontecendo aí na universidade, nós passamos por uma pequena experiência aqui no final do ano passado na nossa igreja, na MCI São Miguel. Eu fiz um evento chamado Revive,
reavivamento, avivamento, foi sexta, sábado e domingo. No sábado nós tivemos uma experiência maravilhosa. Tivemos ali uma boa experiência. O que aconteceu no sábado? Era 3 pastores pregando, cada um num dia. E no sábado, eu terminei o culto. Teve um pastor convidado, pastor Carlos. Terminei o culto e eu fiquei parado ali no púlpito da igreja. E de repente me deu uma sensação de choro e uma coisa assim diferente. E eu, com o microfone na mão, eu comecei a ter uma sensação diferente, muito boa. E comecei a orar ali em silêncio. Mas quando eu observei, eu estava falando em línguas e o povo estava saindo. Algumas pessoas na nossa igreja já tinham ali um café. As pessoas, alguns estavam indo para o café. Deveria ter ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas. E algumas pessoas começaram a sentar novamente. E as pessoas foram se assentando ali na igreja. E o pastor Carlos pegou o violão e começou a tocar. O que aconteceu ali? Aconteceu um mover de Deus, que nós ficamos até meia-noite ou mais. O culto terminou, era 9h30, 10 horas no máximo, era 9h30. E nós fomos ficando. Irmãos, imagina, parece, eu sei que temos testemunhas, muitas pessoas que estavam naquele dia na igreja. Parece que tirou o peso da igreja. Já tinha anos que eu não via algo acontecendo como aquilo. Então eu imagino que o que está acontecendo hoje na universidade, lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. E a história de um avivamento aí em um país também, de uma criança. Começou com uma criança, acabou o culto, as pessoas saíram da igreja e a criança ficou sentada ali, era uma criança, e aquela criança sentada ali, ela começou a falar em línguas, a orar, e por causa daquela criança, as pessoas começaram a voltar para a igreja, ok? Começaram a voltar para a igreja e houve ali uma presença forte de Deus. Então, nós experimentamos aqui na igreja, no ano passado, no Revive, esse mover também. Por que eu digo que é o mesmo mover? Porque as pessoas não queriam ir embora. Era um louvor espontâneo, não havia uma direção, foi uma coisa assim maravilhosa. Então, estou contando aqui uma parte de uma experiência. E na nossa caminhada de igreja evangélica, com os impactos, com os encontros, nós tivemos muitas experiências. Então, como eu disse aqui para você que está entrando agora, o nosso objetivo aqui não é dizer se é um avivamento ou não. A história vai dizer, ok? Não fique preocupado. Há tantas pessoas, tantos relatos, tantas coisas aí na internet falando sobre esse assunto. Então, eu queria tranquilizar você. Fique na paz. Eu creio que há um mover de Deus ali, porque senão não estaria atingindo muitas pessoas, ok? E eu quero deixar aqui só 2 meditações para você. Estou com a garganta muito inflamada ou infeccionada. Irritada, desculpa aí, ok? Tem um texto que me chamou muita atenção em Mateus 12, quando trouxeram-lhe, Mateus 12, 22 a 25, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Então Jesus curou um homem cego e mudo. E houve ali uma divisão, né? Porque eles falaram que ele juntou ali os fariseus, falavam que Jesus estava expulsando os demônios, senão por Beelzebu, que era o maioral que eles acreditavam, seria o chefe dos demônios, né? Então Jesus ali falou para eles que todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então note que o próprio Jesus, quando ele curava, quando ele libertava, quando ele fazia milagres, sinais e maravilhas, na Bíblia havia uma perseguição. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o avivamento, o mover de Deus também,
ele vai gerar confusão, vai gerar dúvida nas pessoas, há pessoas que vão criticar, mas o importante é observar os frutos que vêm depois, né? E interessante também que eu achei um texto em Atos 10, de 1 a 39, fala a história de Cornélio e a história de Pedro, né? Pedro teve a visão daquele lençol com aquelas comidas que ele julgava ser comidas impuras, mas o que acontece é que Deus estava preparando para ele uma visita, que ele iria na casa de Cornélio. Nota que Deus estava trabalhando com Cornélio, Cornélio teve uma visão, Pedro também teve uma visão, e Deus já juntou ali duas pessoas, né? Um homem importante no governo romano, que foi Cornélio. A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, era um homem justo, e ele era um homem piedoso, e ele estava orando, e ele teve aquela visão para mandar chamar Pedro. E é interessante que na visão de Cornélio, o anjo dá a referência nítida, a referência certa onde Cornélio estava. Então, irmãos, Deus pode fazer coisas que vão nos surpreender. Deus pode mover de uma forma que nós não esperamos. E talvez você pode experimentar um mover de Deus, uma unção de Deus aí no seu quarto, na sua casa, no monte, dirigindo um carro. Eu já experimentei isso. Houve uma época da minha vida ali no Brasil em que eu tinha vergonha. Sabe por que eu tinha vergonha? Eu começava a chorar facilmente. Eu estava andando na rua, estava no autocarro, e eu começava a chorar porque eu sentia amor pelas pessoas, pelas almas. Eu começava a observar o sofrimento das pessoas. Então o Espírito Santo, ele não está numa bolha. Deus não está dentro de um caixote. Irmãos, há pessoas nesse momento no mundo, no planeta Terra, que estão fazendo grandes obras de Deus, grandes milagres, grandes sinais e grandes maravilhas. Só que essas pessoas ali, elas estão no anonimato. Ninguém conhece, ninguém sabe, mas elas estão cheias do poder de Deus. Então, o avivamento é sair da bolha. Vai gerar dificuldades, vai gerar problemas, vai gerar contra-ataques malignos, vai gerar divisão na igreja. Então, não fique preocupado se aquilo é um avivamento genuíno ou se não é genuíno. Note que o próprio Jesus, ele curou um endemoniado que estava cego e mudo, e ele foi curado. Eles deveriam ali se alegrar com Jesus, né? Eles deveriam ficar assim, esse realmente é Cristo, esse realmente é o servo de Deus, esse é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Não. Eles falaram que Jesus, ele estava movido por demônios. E Pedro, ele, quando foi visitar Cornélio, Deus primeiro falou com ele, mostrou para ele. Então Pedro fez ali uma mudança de mentalidade. Então, o avivamento, nós podemos chamar, ou movimento, não sei como você está chamando o que está acontecendo ali na América, mas eu quero chamar a atenção para você. Não entre em julgamento. Não entre em julgamento. E é interessante que aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 12, no final do versículo, Jesus fala assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, vamos devagar. Deixe as coisas caminharem, vamos ver os frutos que isso aí vai dar, ok? Então fica aí uma pequena reflexão para você ficar em paz, ficar tranquilo, você que é cristão, você que conhece o Evangelho. Deixa Deus trabalhar de uma forma bíblica, porque a Bíblia mostra que mesmo havendo um mover, mesmo havendo um avivamento, vai gerar dúvidas, vai gerar questões, vai gerar problemas no meio da comunidade. Uns vão apoiar, outros não vão apoiar. Então, o nosso papel é orar para que Deus abençoe quem está indo lá. E orarmos para que Deus possa replicar, para que Deus possa fazer em nós. Porque se Deus avivar uma pessoa, como eu disse a história daquela criança,
Se Deus avivar uma pessoa, que pode ser eu ou pode ser você, em qualquer lugar, será bênção, mas terá problemas, terá dificuldades, porque você está a mover também contra o espiritual, ok? Então, eu queria deixar essa pequena reflexão aqui para você que é cristão, você que conhece o Evangelho. Eu quero dizer para você que não fique preocupado se esse avivamento é de Deus ou não é de Deus. Eu estou assustado. Eu resolvi gravar essa live porque eu estou assustado em ver a quantidade de comentários, de pessoas a falar desse avivamento, julgando as pessoas que estão lá, falando que é manipulação, buscando na história fatos ou não. Mas eu quero te dizer uma coisa: se for de Deus, haverá frutos. E eu tenho convicção que muitos frutos haverão daquele lugar. Um deles é nós já estarmos aqui falando sobre avivamento. Então aquele fogo, aquela chama que está lá, naquela universidade, ali nos Estados Unidos, ela pode se alastrar. Pode ser um avivamento, um mover, fogo de palha? Pode ser. O que é fogo de palha? Começa e acaba rápido. Nós não sabemos quando vai terminar, né? Pelas informações que eu tenho, começou dia 8 e está até hoje. Mas uma coisa eu te garanto: nenhum ser humano, nenhum homem consegue atrair tantas pessoas por tanto tempo e de uma forma contínua. Se não me engano, é 24 horas ali. Então, há lugares que as pessoas investem muito dinheiro, fazem grandes eventos, montam grandes estruturas para atrair as pessoas. Mas quando há um mover de Deus no lugar, quando há sinais e maravilhas no lugar, as pessoas vão para ali para buscarem socorro. Então, vamos pensar assim: se aquele avivamento é de Deus, nós vamos ver os frutos. Mas eu posso fazer parte daquilo, será? Será que o mesmo Espírito que opera lá não está operando aqui? Lembra que eu li aqui em Atos 10, de 1 a 39, sobre Pedro, contei a história de Pedro e de Cornélio, né? Cornélio Moraes era um homem importante do Império Romano, e Cornélio estava tendo uma visão, Pedro estava tendo uma outra visão, e o interessante é que, se você ler o texto, Pedro não entendia o que estava acontecendo. Ele viu a comida, ele achava que era uma comida impura, foi a forma de Deus falar com ele. Então, de repente, aquele avivamento lá naquela universidade nos Estados Unidos, ele pode ser um mover que vai ser silencioso em algum outro lugar, ou ele vai espalhar por alguns outros lugares. Quem sabe vai atingir a nós. Quem sabe vai atingir a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade. Eu creio, irmãos, que Deus pode e Deus quer trazer avivamento. Eu sei, como pastor, que nós estamos enfrentando nos últimos dias difíceis, dias complicados em todos os continentes da terra, em todas as igrejas, todos os ministérios. É uma perseguição muito grande, é uma perseguição contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Mas vai chegar dias em que, para romper, para vencermos nessa resistência espiritual, nós vamos precisar de um mover de Deus. Vamos precisar de um toque de Deus. Vamos precisar que o Espírito Santo comece a operar na nossa vida. Então, não fique focado no que está acontecendo ali, mas esteja atento. Não esteja criticando, não esteja falando que aquilo é um fogo de palha, que é do homem. Não importa. Nós queremos que Deus trabalhe. Jesus curou um cego endemoniado. Chamaram ele de Beuzebu, que ele trabalhava para o chefe dos demônios. E Pedro, ele estava naquela situação ali, Deus trabalhando num lugar e do outro. E o apóstolo Paulo, irmãos, que era um perseguidor da igreja, depois passou a ser um apóstolo de Cristo. Então, quando Paulo ele começou a andar com os discípulos de Jesus, com os judeus, primeiro ele passou um tempo isolado. Ele passou um tempo ali para até que Deus trabalhasse nele alguns anos, e depois é que ele começou a conhecer os discípulos, começou a ganhar confiança. Então, note que quando há uma mudança em alguma área, as coisas têm o seu tempo.
E quem sabe, aquelas pessoas ali, a Bíblia, eu tive uma informação interessante, eles oram, acho que 3 vezes por semana, né? É uma universidade evangélica, eles oram 3 vezes por semana. E muitos avivamentos na terra começaram em orações, começaram numa sala de aula, começou dentro de um quarto, começou num quarto de oração na igreja, começou num culto que talvez ninguém esperava grandes coisas daquele culto, mas houve ali um avivamento, né? O avivamento da Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, que gerou todas as igrejas hoje, podemos dizer assim, pela história bíblica, igrejas pentecostais. E se você hoje está precisando de um mover de Deus na sua vida, você vai olhar para aquele avivamento e vai falar: Deus, eu posso fazer parte de um mover espiritual. Mesmo estando distante, mesmo sem entender o que está acontecendo ali, a minha mente, o meu coração, o meu espírito vai ser modificado e eu estou aberto para o Senhor. Você não precisa defender, eu não estou aqui defendendo nem acusando. Eu lembro quando começou os impactos, os encontros no Brasil, e teve um dia que, num domingo, a igreja lotada, cheia de pessoas, né? E uma pessoa falou para mim assim: pastor, mandou um áudio, falou assim: eu acabei de ver um vídeo aqui, uma pessoa falando mal, criticando o impacto, criticando o G12, criticando a visão, criticando as coisas. E aí a pessoa falou assim: o senhor não tem alguma coisa para falar? O que o senhor vai falar daquilo? Sabe o que eu disse para aquela pessoa? Eu disse para aquela pessoa assim: ninguém precisa defender a Bíblia. Ninguém precisa defender Jesus. Ninguém precisa defender o Espírito Santo. Porque se fosse assim, a pessoa teria que estar viva, sempre defendendo a palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui para defender o que está acontecendo. Estamos aqui para refletir que, biblicamente, muitas coisas podem acontecer que nós não vamos entender, ou até mesmo não vamos gostar, mas vai nos influenciar. E é nós que vamos escolher se é de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ok? Então fica aí essa pequena reflexão aí para o seu coração. Deus abençoe a minha irmã Maria Helena, que está assistindo lá no Brasil, o Antônio José, outras pessoas que passaram por aqui, o Rubem, né? Tem algumas pessoas que estão nos vendo aqui no Facebook, a Carolina Lourenço, Deus abençoe a sua vida aí. Então, muitas pessoas são novas na fé, irmãos. Muitas pessoas ainda não tiveram uma experiência genuína com Deus. Sim ou não? Muitas pessoas não tiveram. Então elas ficam vendo essas postagens na internet de pessoas criticando, falando, mas isso prejudica o novo convertido, prejudica a pessoa nova na fé, né? O papel do pastor, o papel da igreja é instruir, é orientar, como a Bíblia ensina, com mansidão, com domínio, né? com palavras assertivas. Nós não estamos aqui para julgar. E o próprio Jesus, ele orientou ali aqueles homens que estavam falando mal dele. Ele falou assim: vocês podem até falar mal de mim, mas tem uma coisa, vocês podem dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro, né? Não queremos entrar aqui na questão do que é ofender o Espírito Santo, mas eu quero te dizer uma coisa: tome cuidado. Quem sabe Deus quer te usar nesses dias. Quem sabe Deus quer abrir a sua mente, o seu coração, para você fazer parte, ou para você, do nada, de repente, vai sentir vontade de levantar de madrugada para orar. Do nada você vai sentir uma vontade de começar a fazer uma campanha de jejum. Do nada você vai sentir uma vontade de começar a ler a Bíblia, de fazer um estudo bíblico. De repente você vai sentir amor, paixão pelas almas, pelas pessoas, pelos perdidos. De repente, do nada, você estava querendo entregar o seu cargo na igreja, o seu ministério, e você, de repente, começou a sentir aí um revival, um reavivamento. Então, o Espírito Santo é livre, ele pode te abençoar nesse momento para você ser paz, para você ter paz, para você ser bênção. Então, não fique julgando, não fique criticando, também não precisa defender, não estou aqui para defender, estou aqui para nós refletirmos e termos cuidado,
ok? Que Deus te abençoe, fica na paz e esteja conectado aí com Deus. Quem sabe Deus quer trazer um avivamento aí na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.